Oi, pessoal. Ele disse que estava me esperando, mas não entrou não. Agora ele vai entrar, vamos ver. Aí, entrou. Deixa eu chamar ele. Oi, Olá, Summer. tudo bem, Dani? Tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Atrasado 3, 4 minutos. É, levemente atrasado. É, Eu fui te buscar. imaginei, não, mas eu já estava. A hora que você saiu, eu imediatamente já entrei. Eu Entrou. falei, gente, a Dani vai achar que eu esqueci, mas não esqueci. Eu estava arrumando aqui a iluminação. Deixa eu até Seu ver se eu. fundo aí é bonitinho de livros. Gostei, fica legal. Fica É, legal o seu fundo acho que assim vai ficar de melhor, livros que aí. tem uma luz na minha cara. E aí, Dani, tudo bem? E aí, Summer? Pois é, vai ser a primeira vez que eu vou entrevistar aqui o meu grande amigo, né? Então tá, vamos lá. Fique à vontade. Vamos lá, né? Gente, então, como vocês bem sabem, esse é o Samerage, meu amigo querido. Como eu falei antes, Da eu vida, conheço muito antes, eu conheço muito antes dele ser famoso, né, Samer? A gente muito está antes junto ali de desde o entrevista. primeiro semestre de faculdade, né? Então é meu amigo do peito mesmo. Alguém falou para mim assim: "Ai, você tá tão chique fazendo live com o Samer". Eu falei: "Tô mesmo, mas ele é meu amigo de verdade". Muito E bem. como eu falei, de qualquer forma, você é uma pessoa extremamente admirável. Eu, além de ser sua amiga e te admirar como ser humano, eu admiro muito a sua trajetória profissional, não tem como não respeitar, né? Um menino que é da minha idade, um jovem adulto, que já é uma pessoa que é juiz, que é professor, que é escritor, que é autor, que é até um filósofo, né? Porque você, com seus textos aí, toca as pessoas, toca a vida das pessoas, né? Faz Sim, seus livros. Então, realmente é algo que é muito admirável, que a gente tem muito respeito. E como você gosta muito de Dani, refletir, e eu também. eu acho que seria Ah, legal você colocar fala. o título Da da nossa live? live para as pessoas Tá bom. poderem entender o que Saber do que é. Tá é. bom. Você Ó, consegue Breno, colocar? Eu sou um que é a pouquinho ruim, pessoa da. sabia? A hora que eu fico clicando, não sei se é porque meu celular não é assim do mais Não, atualizado, eu vou mas na hora escrever que eu agora clico, então escreve, fixe o e você comentário, fixa porque o quando eu. comentário, tá? Ah, então tá. Porque Mas é eu, porque quando só eu. você Às pode vezes. fixar. Ah, entendi. Às vezes, quando eu vou escrever o comentário, eu mudo a câmera de lugar. Ela Pronto. vira para o outro Aí lado. você fixa. Pronto. Mas eu acho que fica um Tá. pouco petulante, né? Entrevista com o Sam, eu escrevi. Mas tudo Acho que bem, não. paciência, Tem vai. problema nenhum, tem problema Você nenhum, fixa. não. Porque o pessoal vai entrando aqui e já vê o que, que é. Mas então, eu falei para você te sugerir o tema, porque eu achei muito legal, assim, já que você gosta muito de fazer reflexões e tudo mais, filosofar, eu também adoro filosofar. Eu falei, gente, eu vou convidar o Summer para a gente conversar um pouco sobre esse. Eu adorei esse contexto novo normal. O dia que eu li isso num texto da UOL, eu fiz uma postagem minha com as minhas sobrinhas de máscara, né? Eu falei, nossa, esse é um novo normal por um tempo, né? E a gente, aquele dia que a gente conversou no telefone entre amigos também, a gente falou, né? Nossa, quais os impactos será que a gente vai ver na nossa sociedade, né? Com relação a isso que a gente está vivendo. Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse é na sua visão aí do Summer, filósofo, autor, escritor, pessoa. Qual é o seu conceito desse novo normal? Como é que você vê isso? E depois a gente começa a falar sobre essas mudanças, né? Mas primeiro eu queria Tá. que você me falasse assim, como é que você vê esse novo normal? É impressionante como o ser humano se adapta rapidamente. Hoje, se você vai ao supermercado e alguém está sem máscara, essa pessoa é estranha. Então a Sim, gente já se exatamente. adaptou a todo mundo de máscara e andar de máscara na rua. Eu acho que o novo normal é fruto de uma capacidade do ser humano de se adaptar. Quanto mais rápido o ser humano se adapta, mais longe ele vai. Essa é uma habilidade que as pessoas têm que desenvolver com urgência. Não adianta você ficar brigando com uma nova realidade. Eu acho que o novo normal é a exigência dentro daquilo que é possível, de que tudo seja feito pelo mundo online.
E aí a gente está descobrindo que 90% das coisas pode ser feita no Sim. online. Quer dizer, tem algumas coisas que não podem ser feitas, mas acelerou um processo. Eu acho que aquilo que é lazer, restaurante, lavanderia, essas coisas vão persistir. Mas, fora isso, né, o que a gente consegue fazer pela internet, o novo normal vai exigir isso. O novo normal é a instauração do mundo virtual de uma forma significativa, que corresponda, talvez, a 50% do nosso dia. E isso passa a ser a regra. Eu acho que passa por essa admissão da realidade virtual. É a minha opinião. É o principal, talvez. Não, sim, eu acho que a questão online é o principal. É claro que a gente já vinha vendo acontecer, né, como você falou, cursos online já haviam muitos, reuniões online haviam algumas, mas ainda existia uma exigência muito grande, né? Ah, vou viajar para São Paulo para me reunir com aquele diretor, você ouvia muitos grandes empresários falando, né? Muitas vezes uma pessoa ia fechar um negócio, ela viajava. E agora as reuniões, né, de várias pessoas, quantas equipes não estão se reunindo, né? E as reuniões são boas. Tipo, eu tenho uma turma de formação de constelação com a doutora Dagmar. A gente fez um estudo conduzido por ela. Claro que tem muita coisa que é constelação mesmo online, ela existe, mas assim, é muito diferente com pessoas ao vivo. Então, como você falou, muita coisa a gente ainda vai precisar ter. Mas essa reunião que a gente teve 2 horas e foi excelente. Aí você fala, gente, que interessante, né? Porque a gente consegue perceber que, de repente, é possível fazer muita coisa boa pelo online. E uma coisa que eu queria te perguntar também é assim, por exemplo, você como profissional do direito, vamos entrar agora na nossa seara, né? Porque isso aí é um contexto mais geral. A gente vê, como você falou, uma transformação digital e novas exigências, como as pessoas usarem máscaras, por exemplo. Mas eu queria que você falasse um pouco agora de nós, do mundo jurídico, do direito. O que você acha? Assim, claro que você não é o pai de santo, né, que vai saber o que vai acontecer no futuro. Mas o que você já consegue sentir, perceber? Quais são as suas expectativas, assim, de mudanças de uma forma geral para todo mundo jurídico, para você que é juiz, para nós advogados? O que você acha, assim, que vai começar a acontecer? Qual que é seu palpite? Tá. Eu vou fazer uma abordagem, primeiro extrajurídica, e aí eu vou trazendo para o direito, né? Tá ótimo. Talvez a gente ainda não tenha se atentado para o tamanho do impacto que essa pandemia vai causar. Acho que primeiro muda os costumes vão ser alterados, as formas das pessoas se cumprimentarem. Claro que o abraço continua, mas geralmente é o abraço em pessoas que você conhece, com as quais você tem alguma intimidade. Pessoa que você não tem nenhuma intimidade, você vai ficar constrangido de ir lá abraçar, porque pode ser que a pessoa se incomode. Então você, por não ter liberdade, vai mudar. Vai mudar a economia. Se você imaginar o impacto na economia, basta você pensar qual é o impacto em postos de combustível quando as pessoas passam a rodar 50% menos do que rodavam. Vamos restabelecer, passou a pandemia, mas agora as pessoas que dirigiam, quer dizer, as pessoas iam para lá, para cá, para resolver, o que dá para resolver online, eles estão resolvendo. Impactos em imóveis comerciais, quer dizer, o psicólogo pode atender de casa, pelo Skype, Sim. o publicitário pode atender de casa, Os advogados. o psiquiatra, o advogado. Então você muda o mercado, quer dizer, o mercado de salas comerciais, fortemente impactado. Mercado de combustível, fortemente impactado. Aí você dizer, não é só isso, mercado de carros. Não é que não vai vender carro, mas a revisão do carro, que antes era uma frequência de uma vez por ano, digamos assim, agora é uma vez a cada 2 ou 3 anos. Então isso impacta em faturamento de concessionária e etc. Há um impacto na economia como um todo. E aí? Quando você tem um impacto, vou trazendo para o direito, quando você tem impacto... Mas só um minutinho, por exemplo, disso que você falou, o que você acha que com certeza fica? Porque algumas coisas vão se restabelecendo depois da pandemia. Eu acho que se restabelecer 100%, dificilmente. Por quê? Porque a economia, ela conduz comportamentos. Então, a partir do momento que o sujeito pagava R$ 2.000 de aluguel para ter uma sala comercial e ele descobriu que o faturamento dele continuou o mesmo, trabalhando no escritório de casa dele,
Ele vai melhorar o escritório da casa dele, mas ele não volta para aquela sala. Ah, mas eventualmente o dono do imóvel comercial quer que volte. O valor dos aluguéis vão ser refinanciados. Então, aí você tem um trabalho da advocacia de repactuação, quer dizer, vamos ter que estabelecer novos contratos. Isso pode desaguar em juízo. Ou você tem uma nova acomodação do mercado. Algumas coisas vão voltar porque o ser humano precisa sair. Né? Mas para outras, eu acho que não volta. E mesmo as que voltam, não voltam na mesma medida. Ao mesmo tempo, você tem o desenvolvimento de outras áreas da economia. Por exemplo, eu acho que o delivery fica. Esse hábito de pedir em casa, eu acho que isso fica. As pessoas descobriram, por exemplo, que é muito mais fácil fazer supermercado pelo aplicativo. Às vezes as pessoas estão indo fazer compras, mas é porque elas querem espairecer. Mas em outros momentos a pessoa faz de casa. E para algumas coisas, quer dizer, aí a pessoa descobriu que consegue comer de casa ou reunir-se com os amigos por um terço do valor. Como eu disse. E muito mais barato, notoriamente. Muito. Então a economia dita comportamento. Então, em vez de ir para o restaurante e o casal R$ 400, por R$ 100 você come em casa comida a mesma qualidade, claro que às vezes você quer sair. Mas você combina com amigos, então R$ 100 para cada um, e aí você capricha no vinho, ou capricha. Então você tem uma mudança de comportamento que é a economia ditando comportamento, na minha opinião. Quando você mas eu concordo com você. Eu acho que a gente vai voltar, mas vai voltar menos. Isso aí, acho que já mostrou. Eu li uma pesquisa falando que a Starbucks parece que diminuiu 60% do faturamento na China, porque as pessoas estavam comprando café e indo embora com o café. E, de repente, baixou muito o faturamento da Starbucks. Porque, de repente, como você falou, já teve uma mudança de comportamento. Talvez até gradativamente volte, mas provavelmente não com aquela intensidade anterior. Não é que as empresas não vão voltar. Não, é que as empresas não vão voltar da mesma forma como é. Então, a gente... E quem se adapta mais rápido sofre menos e cresce mais. Então, vou te dar um exemplo. Quando você imagina, Starbucks e tal, é preciso ir para o mercado online. Você vai ver, nesse momento, em que mandaram fechar todas as lojas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, etc. Magazine Luiza já vinha com um trabalho de abertura de lojas online que correspondia a 50% do faturamento do Magazine Luiza à venda online. Quando fecharam as lojas, as vendas online dispararam e eles mantiveram o faturamento, basicamente. As outras lojas estão tendo que se adaptar e estão se adaptando, eventualmente. Tem que ir para o mundo online. Pô, eu acho que esse é um mercado que não volta. Você pede a televisão pela internet. Se der problema, você devolve, porque você tem 7 dias para devolver. Então, assim, o direito do consumidor favorece o desenvolvimento do mercado online, porque aí é uma venda fora do estabelecimento, você recebe em casa. Você tem 7 dias para direito de arrependimento. E isso vai fazer com que as pessoas mudem de comportamento. Academia eu não sei como vai ser. Porque eu não vejo as pessoas voltando imediatamente para a academia, que para mim é uma fábrica de contatos, as pessoas se sentam no aparelho que alguém sentou, etc. É muito suor, né? Antes gordinho que doente. Então, assim, as pessoas não vão voltar tão rapidamente para a academia, mesmo acho que quando tiver vacina, tudo bem, mas antes disso, você vai ter uma diminuição, mesmo com a liberação de academias, do número de pessoas que frequentam. Aí o que vai acontecer, né? Como tudo, é preciso criatividade. Alguém vai surgir que vai fazer as academias com horários para 10, 20, 30 alunos. Sim. Você marca pelo aplicativo o horário e aí você paga pela hora que você entra.
E aí é como o capitalismo é, as pessoas se Sim, adaptam. tem coisa que a gente nem sabe ainda que vão ter as ideias, as pessoas vão criar, né? Claro, daqui Porque a isso aí 2 anos a gente vai estar discutindo grandes negócios, novos contratos, novas consequências. pós-pandemia né, Pandemia, um mundo diferente, um mundo que vai se reinventar, como sempre se reinventou. Você tem uma noção, essa epidemia, essa pandemia, a pandemia é quando tem escala mundial, né, da epidemia. Uhum. Essa pandemia, ela muda muito o comportamento humano. Mas do ponto de vista da consequência, a gente tem, eu não sei quantos mil mortos no mundo, se são 200 mil mortos, 300 mil mortos, que é muita gente, óbvio, evidentemente. Mas a gripe espanhola matou 50 milhões. Sim, o Então, impacto era muito assim, maior, né? o impacto de 50 milhões de pessoas mortas é muito, do ponto de vista do número de mortes, é Números, muito né? maior. Eu acho que a gente vai sair, vai ter muito mais prudência no comportamento, etc. Mas vão surgir novos. Eu acho que a Starbucks vai começar a entregar em casa e vai dar na mesma. Quando você vê, eles recuperaram o faturamento que Não, e tinham. tomara, né? Porque, Summer, tipo assim, esse momento, eu falo isso, minha mãe às vezes fala assim, minha filha, né, tá acontecendo, não adianta. Quando eu falo, assim, eu penso nas pessoas do mercado do turismo, né, nas Turismo. empresas de aviação, me dá uma dor de estômago, sabe? De pessoas que mexem com o evento, que você fala, cara, porque isso também, e não é porque eu sou boazinha, não, isso impacta o mundo inteiro, as pessoas vão tendo menos dinheiro, menos formas de... Esse momento agora, muita gente vai ter que se reinventar, porque tem gente faturando zero, e a pessoa não sabe nem quando ela vai voltar a faturar. E isso é angustiante se você pensa tanto naquele ser humano por trás, quanto num contexto global. Porque assim, poxa, quanta gente não está muito prejudicada, né? E a maneira como isso impacta globalmente assim na economia. Acho que muda a cultura também. Como o brasileiro nunca havia passado por algo semelhante, a gente não tem a cultura de poupar, né? Então, essa cultura da necessidade da poupança vai se tornar uma realidade. Quando você percebe algumas pessoas, né, tem fama de pão duro. O meu amigo Jailton, por exemplo, é extremamente. Você sempre fala isso e ele fala de você, né? Não, mas ele é de fato. No meu caso, são fake news, Ah, né? você não é não. Não, no caso dele é uma verdade. Ele tem bastante essa cultura. É uma pessoa que sente menos, né, com com a crise. Então você precisa desenvolver certas culturas. Quando você pensa, por exemplo, em pessoas de diferentes culturas, como judeu, por que esse hábito, né, da poupança? Porque são pessoas que culturalmente, historicamente, passaram por situações de crise, de guerra, de perseguição. Japão também, né? Exato. Pessoal que se Então, reconstrói sempre, né? A gente não tinha isso, né? Não passava muito por isso. do ponto de vista do direito, deixa eu trazer para o direito, então, porque eu acho que Isso. muda. Eu não tenho medo do efeito da pandemia, durante a pandemia, no direito. Esse desafio já está superado, eu acho. O judiciário já mostrou que consegue trabalhar de dentro de casa. Então, Uhum. pensando no judiciário agora, já está provado que a produção é a mesma e agora a gente tem que apenas adaptar a questão da audiência. Acho que O atendimento também, para a gente que é advogado, está um pouco é, difícil, porque tem hora que a gente tem que ter esse contato com você e despachar, e não, mas agora então, os mas e-mails estão funcionando, mas não esse tão bem. contato, então, mas esse contato, por exemplo, o advogado despachar com o juiz, pode ser por Skype. Então, assim, Sim, você pode desenvolver essa capacidade com o tempo tranquilamente. Eu acho que rápido. É muito importante agora termos uma internet de qualidade. Às vezes é isso que dificulta, porque você faz uma sim. audiência a 5 pessoas. Uma delas está com a internet péssima, não consegue Péssima. ouvir, não consegue falar, a imagem não aparece, e é justamente o advogado, ou o promotor de justiça, ou o juiz, e a audiência não pode acontecer se eles não estiverem presentes. Então, de maneira que todo mundo tem que ter uma boa internet. Agora, na pandemia, eu acho que a gente já mostrou que consegue se adaptar, tem esse ponto da audiência, a despachar, etc.
mas isso é É claramente... possível criar mecanismos, né? Com Sim, certeza, sim. Do concordo. dia para a noite a gente criou mecanismos, as pessoas foram para casa e a produtividade, que é o que demonstra se efetivamente está aumentando. Então, a gente descobriu que de casa o trabalho é o mesmo ou é até melhor. E aí, isso tem um impacto. Quando eu conversava com o juiz do trabalho, Platão, dizendo, olha, a partir disso a gente começa a questionar se é preciso ter esse 44 horas semanais, 40 horas semanais. Por quê? Se eu fico com produtividade, ele tem que Sim, parar com um negócio mecânico. Ah, o cara tem que ficar verdade. às 8 da manhã, às 5 da tarde, com uma hora de almoço. Bater Não, ponto. eu quero saber o seguinte: que é o normal? Ah, o normal é você fazer 40 despachos por dia. Você tem que elaborar, minutar 40 despachos. O João, para elaborar, que é o normal, demora 8 horas. O José faz em 4. Ele é rápido, ele entende, ele tem domínio do direito, ele não precisa abrir o código toda vez que ele já tem. E faz em 4. E daí? Então, um faz em 4, um faz em 8, os dois estão fazendo o trabalho Alguém falou adequadamente. aqui metas, né? Colocar a Então, coisa em metas, não em exato. horas, né? Eu acho que é isso. A liberdade que isso vai gerar é gigantesca. Por quê? Porque o sujeito pode morar em qualquer lugar do mundo, Sim. né? O E pessoal isso vai... do TST, parece, e do TRT, alguns já tinham essa experiência antes. Eu lembro de ouvir dizer isso, assim, eu tinha uma outra amiga analista do TRT, vários tribunais. já tinham isso. Gente que era Não, casada juiz que com não uma tinha essa pessoa. experiência. Mas servidor, vários tinham essa experiência já. Não, mas eu que fui servidora também no tribunal não tinha essa não, assim, era bem, a gente tinha que estar lá, eu, né, fui assistente desembargador, que você sabe, eu tinha que estar lá no horário e Não, tal, sim, e sim. Mas você já tem hoje em dia na equipe uma pessoa que está em teletrabalho. Então acontece, já era uma realidade palpável, né? Vamos lá. O outro ponto eu tenho o grande desafio para mim do judiciário e do direito na sua aplicação é no mundo pós-pandemia. Porque eu vejo, e é uma opinião, uma multiplicação das ações judiciais. sim, Ações de despejo, ações de recuperação judicial, ações trabalhistas. Então você começa a ter vários... revisão de distratos contrato. comerciais, Não, revisão de busca e contrato. apreensão. Todo mundo tem o carro financiado, esse sujeito não, ele fez a prestação em R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, ou R$ 500 por mês, ele parou de pagar. O banco vai entrar com ação de busca e apreensão, não vai? Vai. Quantas ações de busca e apreensão? Então, quando você pensa no mundo pós-pandemia, você começa a ficar preocupado com a multiplicação de ações. Ações de despejo, busca e apreensão, ações trabalhistas, ações de improbidade administrativa, porque a lei do coronavírus permite contratação de empresa inidônea, Sem sobrepreço, licitação. de licitação. Quando você tem isso, você vai multiplicar o número de ações de improbidade administrativa e ações penais. Porque quando há uma crise, o professor Nelson Hungria fala que na Alemanha, pós-guerra, do dia para a noite, nasceram 100 mil criminosos. Não é que nasceram 100 mil criminosos. As pessoas na miséria foram praticar crimes contra o patrimônio. Quando você tem uma situação de crise de um país, o aumento é exponencial da violência urbana. Então, você tem aumento de violência urbana, aumento de crimes, aumento de ações penais. Então, eu acho que nós precisamos, eu tenho dito isso, de uma liderança lúcida para conduzir o país em união para que a crise seja a menor possível. Não é momento para nós aflorarmos as nossas desavenças, mas o que nos une. E, portanto, a gente precisa desse trabalho em conjunto. Por isso que eu defendo uma conscientização da população como um todo. Está na hora de todas as pessoas que são lideranças no país, e não estou dizendo apenas sobre lideranças políticas, mas lideranças políticas, lideranças empresariais, artistas, influenciadores, promoverem uma grande campanha de conscientização da população. Algumas pessoas não
conseguem ficar em casa. Não há essa condição. Elas não têm reserva e, como eu disse, a pessoa não vai ficar presa em casa passando fome com medo da doença. Pode Sim, falar. e ninguém aguenta também. Já está se mostrando isso com esses 60 dias. Você vai vendo que as pessoas, assim, o ser humano, como ele é muito social, ele não aguenta. Então, é preciso ir se reinventando nesse sentido. A questão da máscara, a questão de número de pessoas, mas chega um momento em que quem pode ficar em casa fica, mas as pessoas não vão aguentando mais ficar em casa. Então, é algo que você vai ver também que a gente tem que lidar com essa realidade. Ah, vai ficar todo mundo em casa, senão vai levar uma multa. E as pessoas começam a transgredir. Então, Claro, acho que também tem que ter uma adaptação muito grande nesse sentido. É o próximo passo. A desobediência é o próximo passo. Proibiram, eu disse isso ontem, proibiram bebida alcoólica nos Estados Unidos, na época da lei seca, e a lei seca criou o Al Capone. As pessoas não deixaram de beber, elas só deixaram de comprar regularmente. Foram comprar no bebidas. Hoje em dia você corta o cabelo em casa, o cabeleireiro vem na sua casa se você quiser. E a manicure vem na sua casa. E eu recebi ontem um chefe de cozinha, faz a noite dos amigos, quer dizer, em vez de ser no restaurante dele, se você quiser, ele vem. Ele vem. Então, quando você pensa, daqui a pouco você tem uma desobediência civil instalada, quer dizer, as instituições estão aí e as pessoas em geral não as observam. É preciso calibrar isso. Eu acho, e aí, pensando no direito, que se não houver essa conscientização, essa harmonização da sociedade, um caminhar harmônico da sociedade, nós vamos ter uma multiplicação de processos judiciais. E, mais uma vez, o judiciário decidindo questões, inclusive, de natureza política, porque vai ser chamado a decidir. Summer, agora você entra num ponto que eu queria muito chegar, né? Que eu tinha te falado, assim, que aí eu quero a sua opinião, assim, sua opinião mesmo, né? Sem querer puxar sardinha. Como você sabe que eu sou uma advogada ligada ao consenso, eu quero a sua opinião real mesmo, que a gente possa debater aqui. Mas o que eu tenho pensado? De fato, eu acredito que essa superlotação do judiciário vai criar real agora, às vezes vão ser criadas leis que vão determinar obrigações de mediação, obrigações de arbitragem. Tipo assim, você acha que agora tudo bem, eu sou uma apaixonada que quero que isso aconteça, né? Porque eu sou uma pessoa que sou ligada ao consenso, ao acordo, sou ligada à abordagem sistêmica, mas eu penso que agora, na minha visão, assim, eu quero saber a sua opinião, né? A sua opinião mesmo, né? Sem querer me agradar. Mas, assim, se você acredita que com essa superlotação de ações no judiciário vão ter que ser tomadas medidas legislativas, porque a gente só defender a mediação, só defender os meios alternativos, não é o suficiente. A gente tem uma cultura muito grande, as pessoas gostam que o juiz decida. Eu passo isso diariamente, porque eu defendo sempre para os meus clientes a negociação primeiro. Até conversei com o mediador aqui, você está precisando melhorar suas técnicas de negociação. Eu falei, tudo bem, você pode ter razão, eu posso ser uma negociadora ainda bem melhor. Mas existe uma resistência muito grande das pessoas nesse sentido, porque é uma cultura, ela está com raiva, ela quer se vingar ali da outra parte e ela quer que o juiz decida. Então eu acredito que vão ter que ser feitas leis, talvez, assim, vai ter que ser feita mediação nesses casos, arbitragem nesses casos, por questões de superlotação do judiciário. Qual é a sua visão nesse sentido? A lei não pode impor, né? Uma mudança constitucional, uma mudança constitucional no sentido de acesso ao judiciário. Constitucional, para mim, seria inconstitucional. Feriria um direito, uma garantia individual e, portanto, cláusula pétrea. Mas e a experiência dos outros países, igual o Canadá e os Estados Unidos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a mudança não exige lei. E eu acho que se houver uma lei, em tese, esta lei, para mim, é inconstitucional. A Constituição diz que a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de lesão a direito. Sim. Então, eu não posso ter uma lei que obrigue o indivíduo a passar pela mediação, pela conciliação, antes de ir para o judiciário. Esta lei seria inconstitucional. A lei de arbitragem não é a lei que impõe, são as partes que impõem. As partes acordam não levar o caso para o judiciário, portanto, é constitucional. Então, a lei não poderia trazer isso. Acho que se uma emenda constitucional trouxer essa previsão, a emenda também é inconstitucional. Porque, claro, você sabe,
obra do Poder Constituinte derivado reformador, fica sujeita a controle de constitucionalidade. Então, a lei e a emenda seriam inconstitucionais. Bom, o que eu acho que deve acontecer é nós teremos um trabalho infralegal, que pode ser por meio de resolução, e nós teremos um desejo mais forte, também explicitado pelo Poder Judiciário, de uma solução consensual dos conflitos. Então, a gente vai precisar colocar as pessoas para conversarem. Né? O Rubem Alves que dizia isso. Eu andei pela rua e vi muita placa de oratória, aprenda a falar em tantos dias, curso de oratória. E eu não vi nenhuma placa de escutatória, ninguém quer aprender a ouvir. Então, a gente vai ter que ter a aula de escutatória para aprender a ouvir um pouco, para solução consensual de conflitos, mas sem sombra de dúvidas, é uma área do direito que crescerá substancialmente no mundo pós-pandemia. Sim, é uma coisa que eu acredito, assim, eu venho falando há um tempo que, assim, eu acredito, assim, eu comecei esse caminho, né, consensual aí faz 2 anos, e eu fico assim, desde o início eu falo assim, não, daqui uns 5 anos vai estar bombando. E aí eu acho que agora, com a pandemia, adianta um pouco o processo, mas ainda assim é como eu te falei, pela prática que eu vejo que é muito difícil, pela questão cultural. Por isso que eu falo para você que assim, eu gostaria até que houvesse uma mudança, embora você tenha me falado assim que entende. Tem gente que defende, eu já vi gente defendendo essa possibilidade, mas assim, eu concordo que faz total sentido o seu raciocínio da questão de ser o poder constituinte originário e ser inconstitucional. Mas assim, como eu gostaria tanto que fosse possível, que eu realmente gostaria que se tornasse algo que fosse legislado, porque talvez isso obrigasse as pessoas, entende? A procurar esse caminho de forma que elas pudessem não ter opção no sentido assim, cultural mesmo, como eu te falei. Mas eu entendo o que você falou, acho que grande parte dos legisladores vão acabar entendendo dessa mesma maneira e pode ser que realmente a gente nunca tenha essa mudança mesmo nesse sentido. Mas como é que você acha que a gente consegue trazer isso mais para a prática, mais palpável assim, para o nosso mundo? Qual que seria o seu palpite, o seu conselho nesse sentido? Eu acho que é o desenvolvimento de habilidades, treinar pessoas. O próprio CPC tem esse desejo, né, da conciliação. Então, nós vamos ter que capacitar pessoas. O advogado vai ter que ser um negociador também, um negociante. Ele vai ter que Isso. ser uma pessoa que sabe conduzir a situação. Se o advogado desenvolver essa habilidade, nem vai precisar bater as portas do judiciário. Mas em se batendo as portas do judiciário, a gente vai ter um conciliador, que também vai ter que ser preparado para isso. Mas eu vejo como um desejo. E a melhor forma é treinando pessoas, capacitando pessoas. A lei já expressou o seu desejo. Agora cabe a nós cumprirmos o que ela deseja. Eu acho que é isso. Sim, não, tomara. Eu acho que tem esse espaço mesmo. Eu, inclusive, também, além da questão da mediação, tem igual a MOL, por exemplo, que é uma empresa que lá de São Paulo, que eu já te falei, que eles fazem mediação online, e que eu acho que esse pós-pandemia também vai abrir um espaço muito grande para esse tipo de startup, né? Para esse tipo de. Porque as pessoas vão ver agora assim, poxa, uma vez que elas estiverem mais restabelecidas financeiramente, elas vão falar, poxa, se eu tiver um pessoal desse fazendo acordo aqui entre o meu pessoal desde o início, como eu vou, às vezes, não precisar entrar com muitas ações. Então, eu estou com muita esperança nesse sentido, mas eu sinto, como eu te falei ainda, assim, na prática, na vivência, eu sinto que existe uma resistência grande das pessoas. Às vezes você consegue convencer o seu cliente, ele fala, não, legal, então, vamos tentar. E aí você vai, aborda a outra parte, e a outra parte vem com uma resistência emocional muito grande. Então, é algo ainda que eu vejo que existe uma barreira cultural também, como eu te falei, porque existe todo esse anseio, assim, é como se tivesse que mudar toda a educação da sociedade, porque existe um anseio muito grande para entregar para o juiz decidir. E isso é algo que a gente ainda precisa evoluir aí as partes para, sabe, assim, ter uma visão de que, poxa, é legal vocês decidirem, é legal vocês fazerem acordo, é legal vocês conseguirem que uma pessoa medie isso entre vocês. Acho que essa cultura do litígio, da judicialização,
Ela tem diversos fatores. Eu acho que a insegurança jurídica é um deles. Quando o sujeito não sabe o que vai passar pela cabeça do juiz, ele acredita que é possível que passe aquilo que ele deseja que passe. Então, a pessoa tenta a sorte no judiciário. Quando você já sabe que você vai perder, porque já foi estabelecida jurisprudência, pacífico e tal, e todo mundo observa a segurança jurídica, então você já fica inibido. Um outro ponto é que quando a justiça é célere, você não se vale da justiça como um mecanismo protelatório. Então, o nível de judicialização é menor, já que se eu for para a justiça, devo perder e devo perder mais rapidamente do que antes. Então, eu vou resolver de forma consensual, vou fazer um acordo, etc. É o que eu acho. Amém. É o que eu espero também, né? Como eu te falei, porque eu acho que nós, os profissionais que temos esse anseio pelo consensual, a gente está assim. Meu e-book aqui, falei para Sara que eu ia fazer um merchan na live. Eu tenho meu e-book de abordagem sistêmica, do direito sistêmico, para quem quiser baixar, quem quiser conhecer mais, aí uma forma de humanizar a advocacia, que está aqui no meu link, para vocês conhecerem um pouco mais, porque eu acho que vai ter muito esse espaço, é a esperança que eu tenho agora, para um profissional mais humano, né? Para um profissional, como você falou, tem essas competências relacionais, negociais, que consegue olhar para as pessoas de uma forma mais abrangente. Então é algo que eu estou apostando muito aí no pós-pandemia, cheia de esperança, mas como eu te falei, ainda tenho os meus temores por ver na prática os desafios, porque não é fácil, entende? Assim, tem a questão romântica da gente às vezes assim romantizar algo. Quando eu era ali no início, quando eu comecei, eu romantizei muito, e aí a prática me trouxe toda uma realidade de partes que estão muito resistentes a muita coisa. Baixei e gostei muito. Que bom, Cris, fico feliz que você baixou. Fale para os seus colegas baixarem também. Mas o fato é que eu acredito que esse espaço para o profissional consensual, negociador humano, também vai ser algo que vai ser essencial com o tempo. Mas, enfim, né? Vamos ver aí, como eu te falei, a maneira como a gente vai conseguir driblar isso, eu ainda não sei. Sami, e assim, agora a gente já não tem mais muito tempo aqui, mas o que você gostaria de deixar para as pessoas? Uma mensagem, assim, responder alguma pergunta que o pessoal Não, é fizer? O assim, que você gostaria de... você sabe, você me conhece há 15 anos, eu sou um otimista, né? Sempre fui um otimista. Eu acho que a gente vai começar um mundo muito melhor do que o mundo que a gente tem. A gente descobriu que o ser humano pode ser muito solidário. A gente descobriu o quão importante é estar em casa, com a família, e são essas pessoas que mais importam para a gente. Eu acho que é maravilhosa a ideia de que zerou o cronômetro, então você pode crescer muito num novo mundo. Se você não estava muito satisfeito com o mundo anterior, quer dizer, agora vai começar um novo capítulo. De repente, nesse novo capítulo, você pode ser um sucesso, e pode crescer, e pode se encontrar, e pode deslanchar pessoal e profissionalmente. Não perca essa oportunidade de mudar com a mudança do mundo. Se você sair o mesmo disso tudo, terá sido um enorme desperdício esse momento. É o que eu penso. Ai, gente, que bacana. Summer, eu sou tão sua amiga, né, igual eu falo, mas é tão lindo, assim, ver as coisas que você escreve. Eu falo, gente, como eu tenho admiração por esse meu Ah, amigo tão querido. Muito legal essas coisas que você falou aí. E é verdade, assim, é algo que a gente agora, às vezes, tem dias que são muito difíceis, né? Assim, esses dias, alguns dias têm sido dias difíceis para muitas pessoas. Mas eu acho que tem muito essa vertente de, como você falou, vai começar do zero, assim, né? A gente tem uma série de novas oportunidades, de novas coisas acontecendo aí. Tomara que todas as pessoas possam aproveitar. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Aproveitar aqui a presença de Summer. Antes, a gente ainda tem uns minutinhos aqui. Se vocês tiverem uma pergunta, aproveita agora, senão a gente já encerra a live. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta para a Summer Age, aproveite este momento. Summer, vamos ver se alguém quer fazer uma perguntinha aí para você. Hã? e se eu souber responder? Mas acho que não. Rebeca, baixei o e-book e agradeço, pois a minha especialização é em gestão de conflitos. Ai, obrigada, Rebeca. Que bom, fico muito feliz. Lendo o livro, pense nisso. Fala dos seus últimos livros, Summer. Cadê eles? Vai ficar gravado, Israel. Cadê seus últimos Vai, livros?
Tá, o link está no meu perfil, na minha bio. Para comprar o Pense O Nisso? canal Pense Nisso, são 100 crônicas. E é o meu último livro, né? Por enquanto, é o meu xodó. Nesse momento é o meu xodó. Sempre gosto do último livro mais do que todos os outros. Até o último, até o O próximo. anterior foi qual? Foi Tô o. brincando, depende. Foi o comentário da lei de abuso de autoridade, que no mundo jurídico é o que eu mais gosto, que eu escrevi. Eu tenho de sentença penal, mas o de abuso de autoridade é o que eu mais gosto. E agora eu estou escrevendo uma nova obra, que é um comentário à lei do coronavírus, com Ah, eu o... vi você lançando uma aula sobre isso. Então, a gente montou um curso, e aí, mas a minha parte é muito mais simples que a dele, porque ele é um administrativista. A minha parte é conceitual, são os primeiros artigos da lei, e as partes complexas ficam com ele. Mas a gente está escrevendo a obra e espero poder lançá-lo em mais ou menos um mês. Legal. Ó, perguntaram para você aqui, peguei o bonde andando, que e-book é esse? Não, esse é para mim. O e-book é o meu, tá na minha bio para você baixar o e-book sobre direito sistêmico. Baixa lá, por favor. Summer, quando é que vai ser o curso de redação de contos? Estão te perguntando aqui. Quando é que Na vai ser, escrita Summer? criativa, né? Escrita criativa. A gente deve lançar esse curso ou no começo de junho ou no começo de julho. Então, um desses dois. No máximo no começo de julho. Mas, de repente, a gente consiga lançar aí no começo de junho. Vamos esperar. Meu curso online também vai ser mês que vem, amigo. Vou ter meu curso online aí de direito sistêmico. Vai ser agora em junho, se Deus quiser. Se Deus quiser, as gravações vão ser. Vou estar lançando meu curso online aí de direito sistêmico para o pessoal que quer conhecer melhor. Faz muito bem. É aquilo que a gente conversou, né? O online agora é algo que tá muito presente, muito real aí na nossa vida. Summer, vamos ver se alguém tiver mais uma pergunta, a gente responde aqui. Senão... Oi, Michele! Tudo bom, querida? Tem uma amiga minha aqui, uma cliente muito querida. A Penélope, nossa amiga aqui, batendo palmas, obrigada pela presença. E se quiserem aí mais uma perguntinha para o Summer, podem fazer. Senão a gente se despede. Summer, você tem algum tempo para você? Qual é o seu lazer? Ler. Para mim, ler é um prazer. Não, e na verdade você tem muito tempo, assim, né, para vocês. Eu conheço ele, gente, eu falar, o Summer, o dia dele tem 36 horas, vocês estão por fora. Ele consegue fazer tudo organizadamente e consegue ter tempo para ele. Sempre foi assim. Porque às vezes as pessoas veem alguém que tem tantas conquistas como você, elas pensam assim, que você só faz essas coisas. Aí, na verdade, você também, além de você ser um cara que trabalha pra caramba, você tem o tempo para você. Pelo menos era assim. Você continua tendo tempo para você? Você sempre teve. Então tá ótimo, vamos encerrar aqui, que agora também só falta mais 10 minutos para acabar. Muito obrigada, eu que te agradeço, tá, meu querido? É uma honra falar aqui com você, tá com a sua audiência aí com a gente também. Muitíssimo obrigada. E agora, da próxima vez que a gente vai se encontrar, vai ser ou numa call entre amigos de novo, ou quem sabe em breve, pessoalmente, né, meu Deus? Quando é que vai ser isso? Pessoalmente. Obrigado. A gente não sabe. Obrigada a você, meu bem. Beijão. Tchau, tchau.